A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, a nossa série Batalha Espiritual, estamos na quarta semana, abordando as principais estratégias do inimigo. Eu quero falar sobre como Satanás engana os crentes que são usados por Deus. Tá? Nós vamos ler aqui em Mateus 16, 23. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Você também pode participar através do WhatsApp. Temos o link do nosso grupo aqui na descrição deste vídeo. E você sentindo no coração, você pode enviar a sua contribuição através do Apoia-se. O link do Apoia-se está aqui também na descrição deste vídeo. Desde já, somos muito gratos pela sua ajuda. Amém? Bom, Mateus 16, 23 diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Temos aqui uma passagem interessantíssima. Pedro chama Jesus de canto para dar-lhe um conselho, para falar com ele, e o Senhor Jesus repreende a Pedro chamando-o de Satanás. É claro que Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, mas ele está falando não com Pedro, e sim diretamente com Satanás. Quando ele diz para trás de mim, Satanás, ele está dizendo arreda, Satanás. Ele está dizendo volta para trás, Satanás, desiste, Satanás, porque você não entende a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, ou as coisas que são de Deus. Bom, o que você conclui é que Pedro estava influenciado pelo inimigo. E a pergunta é: até onde vai a influência do inimigo sobre os homens e mulheres de Deus? Porque se ele influenciou Pedro, que enquanto discípulo era um dos melhores, então como que nós, como que eu e você vamos nos prevenir de sermos influenciados pelo inimigo? Bom, você vai concordar que Pedro, ele é talvez o discípulo mais usado por Deus enquanto Jesus estava aqui nessa terra. Tá? Foi Pedro que, em João 6, 68, disse: Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tá? Então Pedro declara que não tem outro lugar para ir a não ser estar com Jesus. Foi Pedro que teve o privilégio, por exemplo, em Mateus 14, 29, de andar sobre as águas ao lado do Senhor Jesus. Pedro fez coisas que nenhum outro discípulo fez. Até mesmo aqui em Mateus 16, do verso 16 ao verso 19, você vai perceber que Pedro, ele declara que Jesus é o Messias e ele recebe a chave do reino dos céus. Glórias a Deus por isso. Porém, alguns versículos depois, nesse mesmo capítulo 16 de Mateus, Pedro é influenciado pelo inimigo. Então olha que coisa, Antes usado por Deus e agora influenciado por Satanás. Então como que Satanás engana os crentes que são usados por Deus? Não é verdade? Então você percebe aí uma estratégia perigosíssima do inimigo. E é importante entender uma coisa: Pedro não estava possuído por nenhum espírito maligno. Pedro não estava possuído de maneira nenhuma. Ele estava apenas influenciado, ou seja, mal influenciado pelo inimigo. E Jesus, percebendo essa influência, fala diretamente com Satanás e não com Pedro. Jesus vai direto na fonte. Ele fala: para trás de mim, Satanás. Você não entende os propósitos de Deus, você só sabe das coisas que são dos homens. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Que estratégia maligna e diabólica é essa que o inimigo usa, que ele consegue meio que controlar, meio que conduzir as palavras de Pedro, de maneira que Jesus teve que repreendê-lo? Tá? Que estratégia absurda é essa? Bom, é muito simples, analisando a situação. Tá? E aí você para perceber que você não pode cair nessa mesma situação. Amém? Bom, o apóstolo Pedro, ou o discípulo Pedro, ele tinha acabado de ser usado por Deus para revelar que Jesus é o Messias, é o Cristo, Filho do Deus bendito. E
Ele também tinha acabado de receber a chave do reino dos céus, e isso parece uma promoção espiritual, parece que ele foi promovido. Isso deixa ele em destaque, faz dele ser muito diferente dos outros 11 discípulos. E o que o inimigo faz nesse momento é justamente encher o coração de orgulho. Quando você é promovido, quando você é destacado, quando você é exaltado por Deus, quando você recebe de Deus algum dom espiritual, o que o inimigo faz, a estratégia dele é encher o seu coração de orgulho. Pedro ficou cheio de orgulho ao ponto de pensar que poderia questionar a pregação do Senhor Jesus. Veja em Mateus 16, 21, que Jesus ele começa a pregar o Evangelho. Jesus ele começa a falar que convém que o Filho do Homem desça a Jerusalém, seja morto, que ele vai sofrer muito, vai morrer, mas depois vai ressuscitar. O que Jesus está pregando? Está pregando sobre ele mesmo. Ele está pregando sobre o Evangelho. Veja que pregar o Evangelho é tão fundamentalmente importante que até Jesus pregava antes mesmo de passar pela cruz. E Pedro, percebendo isso, que Jesus ia sofrer, que Jesus ia apanhar, que Jesus ia derramar sangue, ele chamou Jesus de canto e disse: Senhor, isso não vai acontecer contigo, tem misericórdia de ti. Então veja o que Pedro está fazendo. Ele está discordando da pregação do Senhor Jesus. Ele está discordando da santa e preciosa palavra de Deus. Então veja se isso não é grave. Então olha aí como que o inimigo conseguiu confundir Pedro. Talvez Pedro, sem muita experiência, pensou que agora que ele foi usado por Deus, agora que ele tem a chave do reino dos céus, tudo que vem no coração dele, tudo que passa na cabeça dele é de Deus. E não é. Não é, simplesmente não é. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter com essas questões. Você conhece alguém assim, que enquanto membro é humilde, mas foi colocado como diácono, pronto, ficou soberbo. Enquanto presbítero, é humilde, é tranquilo, mas foi colocado como pastor, pronto, ficou cheio de orgulho. Enquanto, sei lá, presbítero e depois virou evangelista, enquanto não era ninguém e passou a ser alguma coisa, mudou totalmente. Você conhece alguém assim? Agora, quer ver o que é pior do que isso? São aqueles que não falavam em línguas e de repente agora que falam, se acham melhores que os outros. Aqueles que não tinham nenhum dom espiritual e de repente agora porque profetizam ou tem algum outro tipo de dom, aí eles se acham melhores do que os outros e mais especiais do que toda a igreja, e a igreja não anda se não for eu, e a igreja não acontece se não for eu. Vai se converter, como disse Jesus, para trás de mim, Satanás. Entendeu? Então nós temos que tomar esse cuidado, porque é nesses momentos de exaltação da parte de Deus que o inimigo pode aproveitar para confundir você, encher você de orgulho ao ponto de você se achar na autoridade espiritual, no direito de querer corrigir o pregador, de querer corrigir a palavra de Deus, de querer corrigir o próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja que o Pedro estava se sentindo promovido espiritualmente. Eu tenho a chave do reino dos céus, eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor Jesus, não vou deixar isso acontecer, e ele nem se deu conta que estava discordando da palavra de Deus, do plano de Deus, e é o que Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus, você não entende isso aqui, e é isso que Satanás não entende, e você só entende daquilo que é dos homens, da vontade dos homens. Então aquela pergunta: como que eu sei que os pastores, os líderes, os pregadores estão sendo usados por Deus e não pelo inimigo? E não estão influenciados por inimigo da mesma forma que o Pedro estava. Como que eu sei isso? É muito simples. Eles estão pregando a palavra de Deus, doa o que doer, custe o que custar, ou eles estão fazendo igual Pedro, ignorando a palavra, sendo contrário à palavra, querendo corrigir a palavra e falando aquilo que agrada aos homens. Olha o que Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, você não entende a vontade de Deus, você só entende as coisas dos homens. Então é só você observar, ele está falando a palavra ou ele está falando aquilo que te agrada? Ele está falando a palavra ou ele está falando aquilo que você quer ouvir? Pensa, porque o inimigo, ele é astuto e é isso que ele vai fazer. É assim que ele vai trabalhar, querer conduzir você
para discordar da palavra de Deus. Então, se Pedro ali já tivesse um conhecimento muito maior e superior dentro da palavra, ele não seria influenciado. Tá? E é claro que os evangelhos deixam bem claro que os discípulos demoraram bastante para entender o que era isso que Jesus falava o tempo todo, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Então, só depois que tudo aconteceu é que eles finalmente entenderam. Então, você entender a vontade de Deus através da palavra do Senhor é fundamental para não ser influenciado pelo inimigo. Tá? E é por isso que aquela pessoa que não busca estudar a Bíblia, né, só quer saber de fogo, de pulo, de grito e tal, é as pessoas que vivem sendo influenciadas pelo inimigo o tempo todo para falar um monte de besteira. Você já viu alguém que saiu da igreja com raiva do pastor, porque o pastor falou uma coisa que matou, que magoou, que não sei o quê? Observa se esse pastor estuda a Bíblia. Na grande maioria das vezes, não. Não estuda. Ele é do fogo, ele é do manto, ele é da profecia, ele é não sei do que, né? Do revelamento, da labareda, não sei o que lá, mas de Bíblia ele não tem nada. Nós precisamos entender a vontade de Deus através da sua santa palavra, porque tudo passa, profecia passa, revelação passa, um monte de coisa passa, mas a palavra de Deus, isso permanece para sempre. Glórias a Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Você querendo aprender mais? Vem estudar com a gente. Acesse clubedepregadores.com.br.